Neste vídeo vou te contar porque muitas mulheres têm barba e pelos no peito como se fossem homens. Vou te mostrar também como a menstruação irregular, a acne persistente e a dificuldade para engravidar podem ser indicativos de um conjunto de transtornos conhecidos como Síndrome dos Ovários Policísticos, uma condição que afeta milhões de mulheres, sendo que muitas delas nem sequer sabem. Olá meus amigos, eu sou o professor Evaristo Dalla e este é o quarto episódio da série Ginecologia Sem Tabu, um conjunto de vídeos que estou a produzir para elucidar sobre as principais doenças do sistema reprodutor feminino. Se você não assistiu os episódios anteriores, entre no meu perfil e assista. A aula de hoje é uma espécie de continuação das aulas anteriores. A síndrome do ovário policístico é um problema hormonal que afeta muitas mulheres em idade fértil. Ela acontece quando o corpo da mulher produz hormônios em desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, a mulher começa a produzir hormônios masculinos em excesso. E esses hormônios é o que a gente chama em fisiologia de andrógenos. Isso faz com que os profissionais de saúde identifiquem a síndrome do ovário policístico com base numa tríade formada por resistência à insulina, disfunção ovulatória e hiperandrogenismo. E para você entender muito bem as facetas desse assunto, eu te convido a vir até a tela do meu computador para encarcerarmos aqui outros conceitos. Olha só, na primeira aula desta série, eu falei para vocês que essa estrutura se chama ovário, que é o principal órgão do sistema reprodutor feminino. Por quê? Porque é ele quem produz e desenvolve as células reprodutoras femininas, que são os ovócitos. Se você prestar muita atenção aqui, você percebe que existem esses pontos brancos, estas estruturas brancas. Estas estruturas brancas são os ovócitos, as células reprodutoras femininas. E estes ovócitos, eles estão circunscritos, estão protegidos por uma estrutura avermelhada. Esta estrutura avermelhada é o que a gente chama de folículos ováricos. Folículos ováricos. Estes folículos ováricos, eles estão imaturos, eles estão pequenos. Se você perceber, este folículo está muito pequeno, que cresceu um pouquinho se transformou neste, este cresceu um pouquinho se transformou neste. Então eles geralmente são pequenos. Eles crescem, eles desenvolvem, graças à ação de dois hormônios que vêm da hipófise. Um se chama hormônio folículo estimulante, FSH, e o outro se chama hormônio luteinizante. Estes dois hormônios é que vão desenvolver os folículos ováricos. E estes folículos ováricos, quando desenvolverem, olha só, este vai crescer e vai se transformar neste. Este vai crescer, vai se transformar neste. Este vai crescer neste. Este vai crescer neste. Este vai crescer neste. Este vai crescer neste. E você percebe que chega um tempo que o folículo cresceu tanto que atingiu, o seu limiar, atingiu o seu limite. Nessa hora, o folículo já não cresce mais. Por ação do hormônio luteinizante, este folículo que está muito crescido, que está muito maduro, ele rebenta. E quando rebenta, o ovócito que está dentro dele sai. E quando ele sai, é o que a gente chama de ovulação. Aqui a mulher entra no período fértil. Aqui a mulher pode ficar grávida. Este folículo que se rompeu para liberar o ovócito se transforma numa outra estrutura chamada corpo lúteo, ou também chamado corpo amarelo. E este corpo amarelo passa a produzir um hormônio muito importante chamado progesterona, né? O que essa progesterona vai fazer, a importância dela, eu expliquei na primeira aula, né, aqui da nossa série Ginecologia Sem Tabu. Você precisa entrar no meu perfil, recuar nas aulas anteriores e encontrar essa primeira aula, onde eu explico sobre a funcionalidade do sistema reprodutor feminino. Ali eu explico todos os teatros, todos os detalhes de como o sistema reprodutor feminino funciona. Essa estrutura, ela é importante, então grave ela. Vamos unir a próxima explicação. Vamos a isso. Eu vou mudar aqui o meu cenário e vou colocar uma outra figura. Olha só, tudo aquilo que você come é transformado num açúcar chamado glicose. Então você que comeu um fungo com peixe, esse fungo com peixe vai ser transformado pelo sistema digestivo em glicose. Essa glicose é importante porque no meu corpo vai ser transformado numa estrutura chamada ATP. E esta ATP é a energia que eu preciso para fazer tudo.
para sonhar, para andar, para falar, tudo no meu corpo depende dessa energia, depende de ATP. Por isso é que eu como, porque da comida sai o nutriente, que é a glicose, da glicose sai o ATP, que é a energia que me faz funcionar. Só tem um problema. Quando eu como, essa glicose, esse açúcar, cai na corrente sanguínea. Então, depois de eu comer, eu tenho muito açúcar no sangue. Muito açúcar no sangue. No sangue, esse açúcar não tem utilidade. Por quê? Porque a maquinaria para transformar a glicose em ATP está dentro das células. É por isso que esse açúcar precisa entrar dentro das células para ter utilidade. Se estiver fora das células, se estiver na corrente sanguínea, simplesmente não tem utilidade. Só que, para entrar na célula, a célula tem uma porta e essa porta está sempre fechada. Para abrir esta porta, nós temos um órgão chamado pâncreas. E dentro do pâncreas tem um conjunto de estruturas chamadas ilhotas de Langerhans. E nas ilhotas de Langerhans tem um conjunto de células chamadas células beta. Essas células beta do pâncreas vão produzir um hormônio muito importante conhecido como insulina. Essa insulina é exatamente o hormônio que vai abrir a porta da célula, permitindo que a glicose entre e dentro das células, numa estrutura chamada mitocôndrias, essa glicose vai ser transformada então em ATP. Então, a porta da célula precisa abrir. Quem abre é a insulina, que vem da onde? Do pâncreas. Naquelas pessoas, por exemplo, deixa eu mudar aqui inclusive a cor. Naquelas pessoas que esse pâncreas está doente, geralmente há distúrbio na produção dessa insulina. Ou seja, se esse pâncreas fica doente, geralmente não consegue produzir insulina. Se não produz insulina, não tem nada que vai abrir, então, a porta da célula. Nessa hora, a porta da célula continua fechada. Se a porta da célula continua fechada, o açúcar continua na corrente sanguínea. É assim que surge a diabetes mellitus, né? Quando o pâncreas do paciente não funciona, não produz insulina, a insulina não abre a porta da célula, o açúcar continua na corrente sanguínea. Por isso é que você ouve que o paciente diabético tem muito açúcar no sangue, né? Tem muito açúcar no sangue por quê? Porque esse açúcar, essa glicose, precisava da insulina para entrar na célula. Mas o foco aqui não é este. Olha só, numa paciente com síndrome do ovário policístico, essa paciente geralmente tem resistência à insulina. Resistência à insulina é o quê? Significa que o pâncreas... Eu perdi aqui a minha caneta, pronto. Significa que o pâncreas até está a funcionar muito bem. O pâncreas até produz a insulina. O problema é que quando a insulina vem para se ligar, a porta está obstruída. Pensa assim, só para a gente entender rápido. Sabe, aquele buraquinho onde entra a chave, alguém colocou palito e está tapado. Se está tapado, a insulina até existe, só que essa insulina não tem onde se ligar. Como não tem onde se ligar, o que acontece? O pâncreas entende que a insulina que ela está a produzir não é suficiente. Como consequência disso, o pâncreas faz o quê? O pâncreas aumenta, aqui onde está a minha caneta, peguei. Como consequência disso, o pâncreas aumenta, né, aqui, o pâncreas aumenta a produção de insulina. Nessa hora, a paciente vai desencadear uma condição conhecida como hiperinsulinemia, que é quando há excesso de insulina na corrente sanguínea. Isso é naturalmente um problema. Por quê? Vamos voltar à nossa imagem anterior, à imagem inicial. Quando uma mulher tem hiperinsulinemia, quando uma mulher tem excesso de insulina na corrente sanguínea, essa insulina começa a chegar até nos ovários e dentro dos ovários vai até aos folículos ováricos. Aqui nos folículos ováricos existe um conjunto de células chamadas células da teca. A insulina começa a estimular as células da teca a produzir andrógenos. Andrógenos são hormônios de homens. Esses andrógenos são quais? São, primeiro, a testosterona, né? E um outro exemplo de um andrógeno é a androstedeniona. A androstedeniona e a testosterona são hormônios masculinos. Esses hormônios masculinos são ruins à sua produção em excesso aqui, por quê? Porque elas começam a inibir o desenvolvimento dos folículos, começam a impedir que os folículos se desenvolvam. Pensa, este folículo, onde é que está aqui a minha imagem, onde é que está a minha caneta, está aqui. Pensa, boa, aqui.
Pensa, este folículo que está pequeno precisa se desenvolver neste, depois quando ficar grandão, que nem este, ele basicamente rebenta e dá origem à ovulação, e a mulher pode ficar grávida. Se a mulher está a produzir testosterona em excesso, que é um hormônio masculino, esse hormônio começa a impedir que estes folículos ováricos aumentem de tamanho. E se impede que esses folículos aumentem de tamanho, o que é que vai acontecer? Não vai haver maturação dos folículos e gera anovulação crônica, ou seja, a mulher não ovula e, portanto, não entra no período fértil e, com isso, a mulher não engravida. Eu acho que você me entendeu. Vamos agora aqui maximizar o nosso painel. Boa. E um dado importante é que, como esses folículos não desenvolvem por ação da testosterona, há acúmulo de folículos pequenos nos ovários, o que dá aspecto de pequenos cistos nos ovários. Por isso o nome da doença é síndrome do ovário policístico. Deixa eu te mostrar isso daqui com uma imagem, eu penso que você vai me entender melhor. Boa! Então, uma recapitulação básica, olha só, a mulher produz muita insulina, essa insulina estimula os folículos ováricos, através das células da teca, a produzirem testosterona. Essa testosterona começa a impedir que os folículos ováricos se desenvolvam. Se esses folículos ováricos não estão a se desenvolver, o que vai acontecer? Vai ter muitos folículos ováricos ali nos ovários, endurecidos, formando bolhas mesmo. Então, é esta imagem que a gente vê aqui. Né? Esta imagem, se você perceber, tem um conjunto de borbulhas brancas, o termo é exatamente este. Por quê? Porque esses folículos não desenvolveram. E como não desenvolveram, eles vão dar este aspecto de cistos no ovário. Por isso o nome da doença é síndrome do ovário policístico. Informação importante. Voltamos aqui. Se estiveres a gostar deste vídeo, pause e partilhe. Tenho a sensação que mais pessoas precisam ver este conteúdo. Eu já produzi, eu fiz a minha parte. A tua parte é partilhar, né? É deixar o seu like e escrever nos comentários o nome de alguém. Na verdade, o nome daquela pessoa que você sabe que precisa assistir este vídeo. Por favor, faça isso, que isso me ajuda muito a expandir este conhecimento para mais e mais pessoas. Além de tudo o que falei lá atrás, o aumento de hormônios masculinos no corpo da mulher causa acne, aumento da oleosidade da pele e hirsutismo, que é o crescimento excessivo de pelos grossos e escuros em regiões típicas de padrão masculino, como no queixo. É exatamente por isso que algumas mulheres têm barbas, têm pelos no peito, no abdômen e nas costas, exatamente por esse excesso de produção de hormônios que pertencem aos homens. Então você já sabe. Na síndrome do ovário policístico vai haver resistência à insulina, excesso de hormônios masculinos, os tais dos andrógenos, e disfunção da ovulação. Essa é a tríade. Os sinais e sintomas mais comuns são menstruação irregular ou ausência de menstruação, acne e pele oleosa, crescimento excessivo de pelos no rosto, no peito, no abdômen, dificuldades para engravidar e ganho de peso ou dificuldade para emagrecer. Mas atenção, nem toda mulher com síndrome do ovário policístico vai apresentar todos esses sintomas. A causa exata da resistência à insulina nessas mulheres ainda não é totalmente conhecida, mas sabemos que existe uma forte relação com fatores genéticos e desequilíbrios hormonais. No tratamento existem, além dos medicamentos que se usam, quesitos indispensáveis como alimentação equilibrada para evitar o ganho de peso e exercícios físicos regulares. Quando a síndrome dos ovários policísticos não é tratada, a pessoa pode desenvolver diabetes do tipo 2, problemas cardiovasculares, hiperplasia endometrial, que é inclusive o crescimento excessivo da camada interna do útero, né? O endométrio, lá da primeira aula, podendo causar também infertilidade. Uma mulher com síndrome dos ovários policísticos, quando submetida a tratamento, pode ficar grávida sim, com base em medicamentos e procedimentos que se usam para induzir a ovulação. Se você não entendeu algum ponto ou tem dúvida sobre alguma coisa, escreva nos comentários que eu terei muito prazer em lhe responder. Outra coisa, partilhe esse vídeo. Muitas pessoas, especialmente mulheres, precisam ver este conteúdo. Além do mais, o meu perfil só tem conteúdos assim. Então, deixe o seu like e até ao próximo vídeo. Tchau!